Quem quer fazer, eu faço. Eu não sei se estou muito inspirada. Não sei se me vem do coração ou de dentro. Não percebo muito bem isto. Por favor, então, Hélia. Obrigada. Perdoem-me se isto, porque eu tive assim um dia muito agitado. Vamos lá relaxar então um bocadinho. Então, meus amigos, cá estamos uma vez mais para nos reunirmos, para estudarmos esta maravilhosa desta doutrina, com os corações contentes, com a mente acalmada. Vamos elevar os pensamentos, abrir o nosso coração para o amor celestial, para o amor de Deus, para que fiquemos mais e mais inspirados, que para além dos ensinamentos possamos sentir as vibrações intensas dessa informação, do nosso carinho no grupo, para que possamos fazer com as bênçãos dos espíritos amigos, com a atenção dos espíritos menos amigos, enfim, que haja esta pedagogia entre encarnados e reencarnados e que nunca se perca o tempo e aproveite todos os minutos para que possamos enriquecer os nossos corações, as nossas mentes, o nosso ser na plenitude de Jesus Cristo. Aproveitamos também, no início deste estudo, para emitir, se possível, com a graça de Deus, bons momentos de amor, de carinho, para todos aqueles que estão presentes, para as suas famílias, para as suas casas, para os países de cada um de nós, para o mundo em geral, que haja luz, paz e tranquilidade nestas mentes alvoroçadas e zangadas que nos governam e cada vez se expandam mais e mais e mais, que Deus nos proteja toda esta angústia generalizada pelo sofrimento de tantos. E neste espírito amigo e acolhedor, vamos então começar e dar início aos nossos estudos e que assim seja, pela paz do Senhor. Amém. Amém. Assim seja. Obrigada, Hélia. Então, a gente parou aqui no capítulo 17. Deixa eu só fazer o share aqui. Está muito grande, né? Tá. Tá bom assim? Tá bom, para mim tá. Sim, tá bom. Então, só para dar uma resumida aqui, Suzy, nós estamos sentindo tanta falta do seu resumo. Então, o capítulo é o 17, né? Estava falando sobre a doutrinação. E eu vou ler aqui, está escrito, né? O doutrinador espíritos, os médiuns acabam. Ao doutrinador espíritos, os médiuns acabam doutrinando-se. Nesse capítulo, vemos o espírito de um sacerdote ser doutrinado por interferência de sua mãe, também desencarnada, que se responsabilizava por tê-lo induzido ao sacerdócio quando encarnados, sendo que, ao contrário, ele renascera para elevada tarefa no campo da filosofia espiritualista. É citada uma interessante contrapartida das sessões de materialização, quando elas acontecem no plano espiritual, para que desencarnados sofredores sejam atendidos na doutrinação. Por encarnados, seja atendido na doutrinação por encarnados, desculpa. Há explicações sobre a ocorrência da doutrinação nas reuniões mediúnicas, justificando porque às vezes ela precisa ser realizada por encarnados, quando eles doam o seu magnetismo humano, ou aquilo que nós chamamos de choque anímico. Então, tem uma nota aqui, tá? O capítulo mostra como a espiritualidade atende 2 espíritos necessitados. O primeiro, que é o sacerdote, que desconhece a própria morte, vê à distância seus despojos em decomposição. E o segundo, que quer agredir aos encarnados com auxílio da médium, que é onde nós estamos agora. Eu não vou ler aqui, porque a gente ainda não leu
o resto do capítulo, senão vai ser spoiler, né. Então quem é que gostaria de continuar continua ali, ó, não pude conter-me. Mas antes da gente continuar, alguém quer falar alguma coisa? Quero falar, Thaís, é só porque eu não estou a conseguir mexer o texto. Porque é que será? Não sei o que é, não mexe o texto como normalmente. Mas Deve você não ser, pode deve mexer ser eu, mesmo, não é? Eri. Deve É ser só a eu. Thaís que mexe. Não, eu sei, mas ela não mexe. Ela tem mexido, certamente, porque estava a ler. Não. Ah, não, não é, eu não estava lendo daqui não, eu estava lendo de um outro livro, Hélia. Ah, Desculpa, confundi vocês. Não, eu não estava lendo ali não, ali eu estava lendo um resumo, de um outro livro. está bem, desculpa. Ai, Tá eu estava bom? muito perdida, andava a tentar apanhar. Não, eu estava lendo esse livro aqui, ó. Ai, espera aí que eu acho que vocês não vão conseguir ver. Esse Não, aqui, não ó. faz mal, querida. É porque eu Tá estava. bom? Alguém quer comentar alguma coisa que lembra até aqui, antes da gente continuar, ou podemos ir em frente? Bom, vamos em frente então. Alguém quer ler? Todo mundo muito quietinho. José, lê aí pra gente, José. Tá bem. Aí começa com esse material. O que é esse material, você lembra? Ah, Quer voltar um pouquinho? deixa eu ver aqui, deixa eu voltar um pouquinho, peraí. Eu tô com a garganta ainda meio cansada, por isso que eu não vou me oferecer para ler. Começa por aqui para a gente relembrar um pouquinho, José, ó, um instrutor de elevada condição. Beleza. Um instrutor de elevada condição hierárquica substituiu Alexandre junto da médium, passando o meu orientador a inspirar diretamente o colaborador encarnado, que dirigia a reunião. Enquanto isso ocorria, vários ajudantes de serviço recolhiam as forças mentais emitidas pelos irmãos presentes, inclusive as que fluíam abundantemente do organismo mediúnico, o que, embora não fosse novidade, me surpreendeu pelas características diferentes com que o trabalho era levado a efeito. Não pude conter-me e interpelei um amigo em atividade nesse setor. Esse material, explicou ele bondosamente, representa vigorosos recursos plásticos para que os benfeitores de nossa esfera se façam visíveis aos irmãos perturbados e aflitos, ou para que materializem provisoriamente certas imagens ou quadros indispensáveis ao reavivamento da emotividade e da confiança nas almas infelizes. Com os raios e energias de variada expressão, emitida pelo homem encarnado, podemos formar certos serviços de importância para todos aqueles que se encontram presentes ao padrão vibratório do homem comum, não obstante permanecerem distantes do corpo físico. Esse aí, mais uma vez, né, o papel de trazer, né, o espírito ali para a reunião mediúnica, né, e aí os benfeitores usam desses fluidos ali emitidos pelos encarnados, né, para ajudar o espírito a ser assistido, né. Sim, eu acho que aqui eu acho que aqui vai acontecer uma materialização. Eu acho que aqui quando ele fala que ele estava recolhendo aquelas energias, que é o ectoplasma, né, dos Ele médiuns e também, dos participantes, que ele fala ali que ele está recolhendo energias dos participantes, né, e que também flui bastante do organismo mediúnico. Lá ele fala que das forças mentais emitidas pelos irmãos, inclusive do organismo mediúnico, da médium, ou do médium, né. No caso da médium, que é aquela senhora, esqueci o nome dela agora. aí ele falou que ele é diferente, né, e características diferentes, então vai rolar alguma coisa diferente do que ele está habituado, né. Eu acho que sim, eu acho que sim. Vamos continuar então? Compreendi a elucidação, reconhecendo que tem que subir um pouquinho. Reconhecendo que, se é possível efetuar uma sessão de materialização para os companheiros encarnados, no outro sentido,
a mesma tarefa poderia ser levada a efeito para os irmãos desencarnados de condição inferior. Como você falou aí. Admirando a excelência e a amplitude das atividades dos nossos orientadores, fixei a minha atenção na palestra que se estabeleceu entre Marinho, incorporado em Otávio, e o doutrinador humano, orientado intuitivamente por Alexandre. Então, Marinho é o sacerdote, né? Está incorporado ali na Otávio. E o doutrinador, aquele que está conversando com o Marinho, está sendo orientado intuitivamente por Alexandre. A princípio, o sacerdote demonstrava imenso desespero e pronunciava palavras fortes que lhe denunciavam a rebeldia. O interlocutor, contudo, falava ali com serenidade cristã, revelando-lhe a superioridade do evangelho vivido sobre o evangelho interpretado. O interlocutor, você fala aqui, é o doutrinador, né? A certa altura da doutrinação, percebi que Alexandre chamava a si um dos diversos cooperadores que manipulavam os fluidos e forças recolhidas na sala, e recomendou-lhe que ajudasse a genitora de Marinho a tornar-se visível para ele. Então Marinho não vê a mãe, ele ia usar os fluidos para que a mãe, já desencarnada, materializasse, digamos assim, ficasse visível para o filho, que é o sacerdote, o Marinho. Muito interessante, porque a gente normalmente estuda sobre a materialização aqui, né? Dos espíritos se materializando para nós encarnados. Aqui ele está falando da recolha desse fluido para se materializar no plano dos desencarnados, né? Muito interessante. Outro ponto que eu achei muito interessante foi o anterior que você leu. Deixa eu só voltar aqui um segundinho. Aqui onde ele fala... fala ali com serenidade cristã, revelando... não, desculpa. Onde ele fala que ele vive o que ele fala. Onde é que aí mesmo, segue lendo. O interlocutor, contudo, falava-lhes com serenidade cristã, revelando-lhe a superioridade do evangelho vivido sobre o evangelho interpretado. Então, aqui, mais uma vez, mostrando a necessidade da gente não só estudar e ler, e estudar, e interpretar aquilo que a gente aprende, né? Mas também de viver ele, né? Eu estou lendo outro livro, né, Os Mensageiros, no outro grupo que eu participo. Aí entrou a fase de um dos médiuns, né, e estava contando a história. Tem um capítulo lá que os demais médiuns que falharam na missão relatam, dão seu testemunho, e aí um deles fala isso. Eu sabia muito do evangelho, mas não vivia. Tinha muito conhecimento, pouco sentimento, né? E aí encaixa um pouco aí. Me fez lembrar essa parte do capítulo que a gente está lendo. Extremamente importante. Então, a mãe... me recordem, por favor, os trabalhadores aqui responsáveis por essa reunião mediúnica conseguem ver a genitora? Os encarnados? Não, os benfeitores espirituais. Eles... André Luiz, eles conseguem ver a genitora? Sim, eles veem ela, porque ela não está no nível do André Luiz, né, de evolução, do André Luiz não, do Alexandre de evolução, mas ela está no nível de evolução superior ao do filho dela, por isso que o filho não consegue ver ela. E o filho também não consegue, provavelmente não consegue ver o Alexandre também. Não, também não. Tanto é que na semana passada... foi um cara que era sacerdote que foi falar com ele, né? Verdade. Isso, ele só sentiu a mãe chegou perto dele, e ele sentiu um carinho, mas não conseguiu nem interpretar aquela sensação como sendo a mãe. Mas aí ele conseguia ver aquele sacerdote também desencarnado, mas não via mais ninguém, não via Alexandre, não via André Luiz. Porque são diferentes níveis de vibração, né? Verdade. Então vai começar uma materialização da mãe para o filho no plano espiritual. A certa altura da doutrinação, percebi que Alexandre chamava a si um dos diversos cooperadores que manipulavam os fluidos e forças recolhidas na sala, e recomendou-lhe que
ajudasse a genitora de Marinho a tornar-se visível para ele. Notei que a senhora desencarnada, com os préstimos de outros amigos, atendeu imediatamente, ao passo que Alexandre, abandonando por momentos seu posto junto ao doutrinador, aplicou passes magnéticos na região visual do comunicante, compreendendo então que ali se encontravam em jogo interessantes princípios de cooperação. A genitora amorosa resignava-se ao envolvimento e vibrações mais grosseiras por alguns minutos, enquanto o filho elevaria a percepção visual até o mais alto nível ao seu alcance, para que pudessem efetuar um reencontro temporário de benéficas consequências para ele. Entenderam aí, gente? Então, um foi na mãe para ela abaixar o nível e o outro foi no espírito para elevar o nível. Então, em algum momento ali no meio ele um ia enxergar o outro, Marinha ia enxergar a mãe. E usou dos nossos fluidos como encarnados aqui para fazer isso, né? Exatamente. Os fluidos densos que ele fala ali, né? Elia, queres falar alguma coisa? Ia dizer o que tu disseste. Thaís, ia dizer exatamente o que tu disseste. É uma semelhança extraordinária, não é? Entre nós, os encarnados, nós também temos sempre isso. Quando estamos em confronto, não no mau sentido, em confronto com, ou de fronte de alguém, nós sentimos instintivo a vibração da pessoa, temos atenção, tipo, não é? Onde é que ela está, onde é que a pessoa está, e tentamos reagir e ajustar-nos à vibração dela, não é? Para que haja comunicação, para que haja não só mental como emocional, obviamente, não é? E esse jogo é uma coisa impressionante, também existe de alguma forma, subtilmente, mais levemente, mas no plano astral, não é? No plano dos desencarnados, é interessante. Eu sei que já estudámos isso, mas é sempre interessante a perceber e viver e sentir que esses mundos paralelos, na verdade, e essas semelhanças existem em paralelas, não é? Essa coisa de nós nos entrosarmos uns com os outros. É engraçado. Eu queria fazer um comentário rapidinho, que isso tudo está acontecendo no plano espiritual, né? Então, os encarnados, eles não estão sabendo de nada do que está acontecendo, não estão vendo nada do que está acontecendo. Então, eu só queria fazer esse comentário, que é importante a gente lembrar que, às vezes, na reunião mediúnica, a gente está lá em vibração e a gente está lá em silêncio, rezando, orando, vibrando, e às vezes depois a gente fala, nossa, já não teve comunicação nenhuma hoje, né? Que coisa estranha. E a gente não sabe o que está acontecendo do outro lado, né? Sim. Você acha que não aconteceu nada? Não senti nada. Não. Mas Ariana, mas como se tem estudado, e vocês melhor que eu, com certeza, as coisas são preparadas anteriormente, e mesmo que haja abstência ou neutralidade, que não haja comunicação, eu penso que isso faz parte do aprendizado da reunião mediúnica também. Acho que, não sei, acho que vocês, quando estão reunidos, que trabalham a equanimidade, as expectativas, a calma, a tranquilidade, o foco. Eu não sei, acho que é importante sempre, tudo é importante quando as pessoas estão reunidas. Jesus dizia isso, não era? Quando reúnem-se, como é que é? Era quando se reúne mais que 3 pessoas em meu nome, eu estou, como é que é? Quem é que me ajuda aqui a dizer isso? 2 ou mais, quando 2 ou mais estiverem falando em meu nome, lá eu estarei. É isso, eu acho que é sempre tudo importante. Com certeza, Elia. É aquele exemplo que o Leandro deu da semana passada, que ele duvidou ali por um segundo. Duvidei não, foi um pensamento intrusivo. Uma coisa assim, muito que veio do nada, assim, na minha cabeça, né? Esse rapaz está aí com Covid, não pode ser. No mediúnico, o Leandro deu um pensamento O Leandro intrusivo. materializou aí, gente. O Leandro materializou ali, porque ele não estava... Não, é que ele contagiou-nos, estamos todos contagiados.
Me materializei. Ninguém consegue ver o Leandro, dali a pouco, pum, ele apareceu aí do lado, materializou. Foi o que eu senti também. Eu tive que baixar minha vibração, claro, para entrar na onda de vocês, mas tudo bem, né? Bem-vindo, Leandro. Obrigado, José, obrigado. Mas voltando ao exemplo, foi esse pensamento intrusivo que veio na minha cabeça na reunião mediúnica, porque não teve comunicação, não estava havendo comunicação, e esse pensamento, né, apareceu de repente, olha, será que, né, realmente está acontecendo alguma coisa, e, né, aqui, e a gente só está aqui vibrando, né, não acontecendo nada, e de repente veio, a mensagem veio, né, para não perder a fé. Na mesma hora, assim, foi assim, ó, tipo, toma lá da cá, entendeu? É. E então foi Não? aí para mim foi assim, tipo, né, um chamado, né? Tipo, olha, né, o Tomé, abre os olhos, né? A única comunicação da reunião toda. Não perca a fé, pumba. Era o que era preciso, era o que precisava, eu acho, né? Então, olha, tá aí, não né? Perca a fé, não vou dizer o nome, mas é um cara de barba. Exatamente. Foi bem mesmo assim. Tipo assim, ó, não quero dizer, não vou falar quem é que foi, mas, ó, não perde a fé não, tá, ô Tomé? Vamos lá, então, gente. Vai lá, José, quer continuar? Então, alguém quer ler? Todo mundo ficou quieto. Vai lá, José. José, se quiser que eu leia, sim, mas eu não faço questão de ler. Continua. Então, leio aqui. Voltou Alexandre a fixar-se ao lado do dirigente e, com surpresa, ouvi que o amigo encarnado desafiava o exasperado comunicante, agindo francamente com intuição, com a sua voz quente de sinceridade no ministério do amor fraternal. Observe em volta de si, meu irmão, exclamava o doutrinador comoventemente. Reconhece quem se encontra ao seu lado? Foi então que o sacerdote lançou um grito terrível. Minha mãe! Disse ele, alarmante de dor e vergonha. Minha mãe! Por que não se rendeu ao amor de nosso Pai Celestial, meu filho? Disse a genitora, emocionada, abraçando-o. Chega de vãs discussões e de contentas intelectuais. Marinho, a porta de nossas ilusões terrenas cerrou-se com os nossos olhos físicos. Não transfira para cá nossos velhos enganos. Atenda-me. Não se revolte mais. Humilhe-se diante da verdade. Não me faça sofrer por mais tempo. Os encarnados presentes viam tão somente o corpo de Otávio, dominado pelo sacerdote que lhes era invisível, quase a arrebentar-se de soluços atrozes. Mas nós víamos além. A nobre senhora desencarnada postou-se ao lado do filho e começou a beijá-lo, em lágrimas de reconhecimento e amor. Pranto copioso identificava-os. Cobrando forças novas, a genitora continuou. Perdoe-me, filho querido, se noutra época induziu o seu coração à responsabilidade eclesiástica, modificando o curso de suas tendências. Suas lutas de agora me atingem a alma angustiada. Seja forte, Marinho, e ajude-me. Desvencilhe-se dos maus companheiros. Não vale rebelar-se. Nunca fugiremos à lei do eterno. Onde você estiver, a voz divina se fará ouvir no hino da consciência. Nesse momento, observei que o sacerdote recordou instintivamente os amigos, tocado de profundo receio. Agora, que reencontrava a mãezinha carinhosa e devotada a Deus, que sentia a vibração confortadora do ambiente de fraternidade e fé, sentia medo de regressar ao convívio dos colegas endurecidos no mal. Apertou a destra materna, confiante, e perguntou: Oh, minha mãe, posso acompanhá-la para sempre? A entidade amorável contemplou um redobrado amor através do véu do pranto e respondeu: Por enquanto não, meu filho.
Poderá você distanciar-se do desequilíbrio neste momento, quebrar todos os elos que o prendem às zonas inferiores, abandonando-as de vez. Entretanto, há que transformar sua condição vibratória através da renovação íntima para o bem, mediante a qual é possível nossa reunião em breve no lar divino. Não tenha receio, porém. Providenciaremos todos os recursos necessários à sua vida nova, desde que você modifique sinceramente os propósitos espirituais. Dê-nos a boa vontade fiel, e Jesus nos auxiliará quanto ao resto. Temos aqui um desvelado amigo que nos prestará sua valiosa colaboração. Refiro-me a Necésio, o bom irmão que o trouxe ao nosso encontro. Ele colocará à sua disposição os recursos preciosos à conduta diferente. A princípio, Marinho, você experimentará dificuldades e dissabores. Será assediado pelos antigos companheiros que se converterão em adversários. Mas, sem a luta que facilita a aquisição dos valores reais, não aprenderemos onde se encontra o nosso verdadeiro lugar na obra de Deus. Glória a Deus. Quer comentar alguma coisa ou segue? Acho que seria legal se a gente comentasse por aqui antes de continuar, né? Alguém quer falar alguma coisa? Bastante profunda essa parte, né? Mostra o quanto um amor de uma mãe nos toca, né? Depois de tantas tentativas ali, só mesmo a presença da mãe ali, a materialização daquela mãe, para conseguir amolecer ali aquele coração duro, né? A ver a nova realidade que ele se encontrava e conseguir perceber que aquele não era o caminho, né? E o quão também é interessante essa parte onde ele agora quer ir com a mãe, né? Quer acompanhar a mãe, mas como ele está num estágio evolutivo diferente da mãe, ele não pode, então ele tem que trabalhar por isso, né? E eles deixam ali bem claro que a ajuda do plano espiritual chega, mas vai tudo depender dele, tudo vai depender da mudança que ele sinceramente faça nele mesmo, né? E essa última parte também, né, da luta, né, onde os nossos amigos, quando a gente quer sair de certos caminhos, se passam adversários, né? Quando a gente realmente está, quando ele fala ali que experimentará dificuldades e dissabores e será assediado pelos antigos companheiros, que se converterão em adversários. Mas sem a luta que facilita a aquisição dos valores reais, não aprenderemos onde se encontra o nosso verdadeiro lugar na obra de Deus. Né? Então, a gente estava falando num outro estudo que a gente tem sobre a obsessão e o que eram os obsessores, né? E a gente estava falando mais ou menos disso, né? Que a maior parte das obsessões, não estou falando de vampirismo, das obsessões simples, né? Outras obsessões, nós temos esses companheiros de longa datas, né? E que um dia nós já andamos juntos, né? Então, e é claro que se a gente abre a porta, nós continuamos andando junto, né? Mas quando a gente escolhe esse caminho diferente, esses companheiros realmente muitas vezes não ficam felizes com esse caminho que a gente escolheu. E aí já entra ali como ele está dizendo ali, se tornando um adversário. Hélia, quer falar alguma coisa? Então, são 3 tópicos que eu achei interessante relevar, que é, primeiro, quer dizer, aqui também é instintivo, o texto faz-nos remeter para aquela situação, para aquela emoção de redenção, não é?
redenção, redimir-nos de todo os, não é pecados, mas toda a nossa vida miserável e pouco divina, não é? E também me faz, e pronto, e por qualquer motivo, também me remente para, uma vez que ele está desencarnado e que o diálogo é entre ele e a mãe com diferentes vibrações, eu imagino nesta situação o que é que um desencarnado, é porque nós sabemos como é que aprendemos as nossas lições, é através da experiência, não é? E do tempo, ajuda-nos muito, não é? E então, como será que eles também aprendem as suas lições assim? O que é que eles farão? Quais são os programas? O que é que faz com que esse rapaz se eleve a um nível que possa, enfim, encaminhar-se no sentido da sua mãe, não é? É interessante também perceber isso. O que é que será que o que é que acontecerá então? Será que eles têm programas de melhoramento? Será que criam através da vibração atividades, enfim, de enriquecimento da sua essência? Como é que isso se dará? A mim faz-me assim um pouco de confusão. Esta é uma questão, é a redenção esta, e depois é, como a Thais disse, é o amor incondicional, o amor puro que eu não conheço assim, ou seja, é difícil viver, mas a pureza do amor incondicional, a capacidade que tem de, enfim, de entrega e de elevação, não é? Esse amor é extraordinário, porque é através desse amor puro, desse amor sublimado, que acontece a evolução, não é? Dos seres purificados. Eu acho isso maravilhoso. Portanto, é incondicional, não é? Do amor da mãe e do filho. E não só, um amor puro, expresso de várias formas, através de várias situações. Acho que são 3 pontos que o texto me fez pensar sobre isso. Uhum. Obrigada. Eu achei muito interessante aqui no final, porque me fez refletir. Pronto, essa passagem toda, né, que o José leu, mas aqui no final achei muito interessante e me tocou muito, porque ela fala, né, que os antigos companheiros que se converterão em adversários, mas isso que é importante, que eu achei muito, muito importante, né, para mim. Mas, sem a luta que facilita a aquisição dos valores reais, não aprenderemos onde se encontra o nosso verdadeiro lugar na obra de Deus. Eu achei, assim, isso me tocou, assim, profundamente, porque todos nós temos as nossas fraquezas, né? Todas as nossas falhas, e eu sei muito bem quais são as minhas. E às vezes, né, eu fico pensando comigo, meu Deus, mas eu sou, né, tão fraco que eu fico cedendo, né, às tentações, às coisas que eu sei que eu não posso fazer, os maus pensamentos, ou isso ou aquilo, né? E fico cedendo essas coisas e caindo sempre no mesmo erro, meu Deus, né? Como é que por que, né, eu fico caindo sempre no mesmo buraco, vamos assim dizer, né? E isso é muito importante, ela está aqui dizer que quando a gente passa por consegue superar essas tentações, vamos colocar assim, eu vou usar essa palavra. Tendências. Então, ou tendências, tentações, tendências, né? Nós conseguimos encontrar o nosso lugar, né, na obra de Deus. E muitas das vezes eu fico, às vezes, né, fico pensando, meu Deus, mas será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou, né, no lugar que eu deveria estar? Será que eu estou, né, que esse era o plano de vida para mim, vamos assim dizer? Às vezes eu penso essas coisas, né? E ao mesmo tempo olhando as minhas falhas, eu sei, pô, mas eu erro tanto, eu faço tanta coisa errada e sabe, será que é isso mesmo? Só que esse pensamento, e o que ela disse aqui, né? De que quando nós passamos por essas dificuldades e as vencemos com vontade também, né? Porque eu tenho a vontade, né? De vencê-las. E tenho trabalhado todo dia para vencer elas. Só que tem vezes que eu caio, que eu falho, e eu sei, né? Mas quando a gente consegue vencer cada vez mais e mais, acho que a gente começa a se sentir no lugar onde que nós deveríamos estar. Não sei se estou conseguindo me fazer entender, mas pelo menos é como isso me tocou, como essa frase me tocou. Ou seja, não tenho que duvidar de que eu estou no lugar certo. Eu tenho que sim que trabalhar para vencer, continuar vencendo as minhas tendências, as minhas falhas, né? Porque quanto mais eu fizer isso, mais eu me sentirei no lugar certo, né? Dentro, né, da obra de Deus, dentro do meu próprio plano de vida. Então isso me tocou muito e me trouxe muita coisa para pensar.
Obrigada, Leandra. A Rafa levantou a mão também. Quer falar, Rafa? Rafa, quer falar? Oi, eu quero. Sabe o que eu interpretei que acho que está acontecendo nesse capítulo? São 3 trabalhos em um. O primeiro trabalho é de mudar a vibração dele, de tentar equilibrar o espírito para receber o magnetismo velho da mãe. Porque a mãe guarda desse espírito um tempo em que ele era bom, em que ele era criança, antes de cometer os erros. Então, ela traz aquela energia do passado, de amor, com o amor dela, para renovar as células desse espírito. Acho que esse é o primeiro trabalho, pelo menos foi o que eu senti. O segundo trabalho é dele não perder a conexão nova que a mãe trouxe com um plano mais elevado. Então, ele fazer o esforço interno para continuar em contato com os espíritos que estão trabalhando com ele, para ele fazer a renovação interna. E o terceiro trabalho, quando ele já tiver mais equilíbrio, é tentar reequilibrar e trazer para o equilíbrio aqueles os quais foram seus comparsas. Então, eu senti que esse capítulo, ele vai como se fosse um ciclo de renovação energética, que começa com os médiuns, depois com os espíritos ligados, depois com o mesmo espírito, com a mãe, com ele em si, depois com os companheiros. Tá bom, obrigada, Rafa, por compartilhar aí. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Tudo bem? Vamos continuar então. Suzy, você quer ler? Posso ler? Vou colocar aqui. É nessa parte aí, o filho. É, o filho. Posso ler no meu aqui? Acho que é igual. O filho infortunado prometeu-lhe a transformação imprescindível. Depois de encorajá-lo com ponderada ternura, a devotada senhora deixou-o entregue aos cuidados de Necésio, que prazerosamente recebeu a missão de encaminhá-lo na esfera dos deveres, dos novos deveres. Após despedir-se da mãezinha abnegada, que voltou à nossa companhia, o sacerdote conversou ainda por alguns minutos com o dirigente encarnado da reunião, surpreendendo com a mudança brusca. Fora abatida, de fato, uma dádiva do Senhor, a dedicação maternal, produzira salutares efeitos naquele coração exasperado e desiludido. Marinho não poderia ser arrebatado das sombras para a luz somente em virtude da amorosa cooperação do nosso plano, mas recebeu nosso auxílio fraterno e utilizaria os elementos novos para colocar-se a caminho da vida mais alta. Reconheci, admirando a justiça do Pai, que a genitora dedicada não poderia entregar-lhe a colheita de luz que lhe era própria. Contudo, fornecia-lhe valiosa semente, para que ele as cultivasse como um bom lavrador. Outros grupos procedentes. Está indo aí? Estamos sim, pode continuar. Eu só queria comentar aqui rapidinho essa troca, né? Aqui só mostra que cada um é responsável pela sua própria evolução, embora nós caminhamos todos juntos, né? Nessa ajudando um ao outro nessa fraternidade, mas cada um é responsável pela sua própria evolução. Ele coloca ali que a mãe não pode dar tudo que ela colheu com
o trabalho dela, aquela evolução até onde ela já chegou, por mais que ela o ame, ela não pode dar aquilo para ele. Depende dele construir e se evoluir, né? Então, ela colocou ali a sementinha, mas é ele que vai ter que cultivar aquela sementinha e plantar. É ele que vai ter que se remoldar ali, que abrir o seu coração, que seguir Jesus, que deixar aquelas tendências menos boas, né, de renúncia, de trabalho mesmo. Então, só coloca ali, resumindo, que não adianta a gente querer fazer uma coisa pelo outro, cada um tem que fazer por si. A gente pode sim ajudar, como a mãe está ajudando ele, né? Mas cada um é responsável pela sua própria evolução, né? Desculpa, pode continuar. Outros grupos, procedentes de outras regiões, traziam seus tutelados para a doutrinação, de acordo com o programa de serviço estabelecido previamente. Foram 4 as entidades que receberam os benefícios diretos dessa natureza, através de Otávio e outro médium. Em todos os casos, o magnetismo foi empregado em larga escala pelos nossos instrutores, salientando-se o de um pobre negociante que ainda ignorava a própria morte, demonstrando ele certa teimosia em face da verdade. Um dos orientadores espirituais da condição hierárquica de Alexandre, impondo-lhe sua vontade vigorosa, pelo ver, à distância, os despojos em decomposição. O infeliz, examinando o quadro, gritava lamentosamente, rendendo-se por fim à evidência dos fatos. Em todos os serviços... Desculpa um pouquinho, Suzy, eu perdi um pouco o fim da meada, eu não entendi aqui. Ele já está falando de outro espírito ou está falando dele? Eu me perdi. Está falando de outro espírito. Pelo que eu entendi, está falando de outro espírito. Porque ele falou que nessa reunião mediúnica, eles ajudaram outras 4 pessoas. Uhum. Um deles foi esse teimoso aí, que não aceitava a própria morte. Ah, tá. Então ele já está falando de outro espírito agora. Ok, tá. Obrigada. Desculpa, eu perdi ali um... Tá. Mas ficou mesmo um pouquinho confuso. Em todos os serviços, o material plástico recolhido das emanações dos colaboradores encarnados satisfez eficientemente. Não era mobilizado apenas pelos amigos de mais nobre condição que necessitavam fazer-se visível aos comunicantes. Era empregado também na fabricação momentânea de quadros transitórios e de ideias-formas, que agia beneficamente sobre o ânimo dos infelizes em luta consigo mesmo. Um dos necessitados que tomaram... Eu acho que nessa parte final aí ele explica, né? Porque, pelo que eu entendi, você me corrija isso, Suzy, que o cara mostrou, né, o corpo em decomposição, o espírito finalmente aceitou que morreu, né? Morreu. E aí, pelo que eu entendi, ele usou esse fluido para gerar a visão, né? Permitir que o espírito enxergasse. Por isso que eu entendi essa parte final aí desse do parágrafo final. Uhum. Entendi. Beleza. Pode seguir? Vai lá, Silvana. Se tiver alguma coisa aí, vocês me falam, tá? Se estiver lendo, atrapalhando aí o ritmo. Não, tá bom. Um dos necessitados, que tomaram o médium sob forte excitação, quis agredir os componentes da mesa em tarefa de auxílio fraternal. Antes, porém, que pusesse em prática o sinistro desígnio, vi que os técnicos do nosso plano trabalhavam ativo na composição de uma forma sem vida própria, que trouxeram imediatamente, encostando-a no provável agressor. Era um esqueleto de terrível aspecto, que ele contemplou de alto a baixo, pondo-se a tremer, humilhado, esquecendo o triste propósito de ferir os benfeitores. Querem comentar aí? Isso aí foi
O cara assustou o fantasma, né? Com o esqueleto, gente. Mas é o que foi necessário, né? Para fazer o cara se comportar, né? Parece uma coisa de Halloween aí, né? Esqueleto aí. Mas engraçado como eles usaram, né? Essa energia, né? Ectoplásmica, né? Energia dos presentes, né? Para plasmar esse esqueleto, vamos assim dizer, né? De terrível aspecto. Para assustar, para frear, desculpa, só para completar, para frear, né, esse irmão que queria agredir eles fisicamente, através do médium, né, ele agrediria através dele. Eu estou me perguntando aqui se esse esqueleto, será que não era ele? Porque coloca aqui humilhado. Não era ele. Porque coloca aqui, era um esqueleto de terrível aspecto que ele contemplou de ato abaixo, pondo-se a tremer, humilhado. Esquecendo. A não ser que ele se sentiu humilhado porque ele estava lá, tipo, muito bonzão, de fortão, e que depois ficou ali, demonstrou medo, né? Não sei. Não, mas não é, porque diz ali que os técnicos de nosso plano trabalhavam ativos na composição de uma forma sem vida própria. Ou seja, eles plasmaram esse esqueleto. Eles construíram esse esqueleto para assustar esse irmão que estava revoltado. Verdade. Né? Então, não é bem isso, não. Mas o médium, ele não é treinado assim para que isso não aconteça? O médium é treinado... Bom, o médium é suposto ter controle sobre esse tipo de situações, né? Mas não quer dizer que o que ele ia fazer com o médium não iria, talvez, não é machucar a palavra que eu quero dizer, mas talvez ele... não sei outra palavra para usar, mas machucar o médium, mas não estou dizendo tirar muita energia do médium, deixar o médium indisposto, né? Faz sentido. Né? Não quer dizer que o médium ia fazer o que ele bater em alguém. Ia drenar na energia dele. Isso, mas a ideia dele era agredir o médium, então é capaz que o médium se sentisse mal disposto, até se sentisse mal, não sei, né? Alguma coisa ia ter, porque o plano espiritual agiu para não deixar isso acontecer, né? Porém, há casos e relatos de espíritos, né, que se manifestam em médiums, e o médium, vamos assim dizer, perde um pouco o controle, não consegue controlar o espírito acaba mesmo causando certa algazarra, né, dependendo da intenção do espírito, né, fazendo, às vezes jogando o que está na mesa para o chão, por exemplo, né, se tiver, e é por isso que a gente não deixa quase nada de objetos na mesa, para que isso não aconteça, né, e pronto, e tentando, né, às vezes levantar a mesa e coisas assim, né? Não quer dizer que essas coisas nós já não tenham se passado, porque acontece, né, também. Mas isso também já é uma mediunidade descontrolada, né? Exatamente. Num trabalho onde o médium aprende a se controlar desde o começo, ele evitaria esse tipo de situação. Sim, médiums menos experientes, às vezes, têm, assim, às vezes dão essa brecha, infelizmente, né? Mas tudo vem com a prática e com a experiência. A Rafa quer falar alguma coisa, Rafa? Sim, eu acredito que os espíritos evoluídos, porque eles têm todo o cronograma do trabalho, né? Do que deve ser, eles já sentem antes o que vai acontecer. Assim como a gente prevê o tempo, eles sabem como as próximas horas ocorrerão, porque os líderes dos grupos são espíritos extremamente evoluídos, que estão numa vibração acima e conseguem ter aquela previsão. E eu acredito que a razão pela qual eles deixam situações assim acontecerem, por exemplo, de um espírito vir e assustar médium, tentar assustar os presentes dali, e os integrantes da casa, ele solta o magnetismo dele em cima daquelas pessoas, e aquelas pessoas dão uma reação. Os espíritos elevados, como não reagem, a energia deles forma um poder magnético de conexão sobre aquele espírito.
E esse poder magnético, ele atua de forma reagente, benéfica. Para aquele que está assustando, também funciona como se fosse um choque anímico. Ou seja, trabalha de uma forma de fazer com que aquele espírito se ligue, ele faz o que aconteceu, e todos que também estão naquela vibração, e recebam um choque anímico espiritual dos espíritos mais elevados para correr a mudança e a melhora, não instantânea, mas devagarzinho, começam a despertar as células, começam a acordar para o que está acontecendo. Por isso que, às vezes, jogar pedra, quebrar, muitas vezes as coisas assim acontecem na mesa que a gente não entende, se assusta, mas os espíritos bons deixam para que a força deles refaça aquilo de forma lenta, mas progressiva. Obrigada, Rafa. O espírito deixar externalizar violência, o médium, desculpa, deixar externalizar violência é falta de controle do médium, né? Porque numa reunião mediúnica, a gente está ali para ajudar, a gente está ali para receber ajuda, mas nenhum espírito superior iria trazer alguém sabendo que vai haver violência. Só que realmente é aquilo que você falou, o plano espiritual superior é que organiza todo o trabalho. Ninguém entra numa reunião espírita quando é dirigida por benfeitores sem ser convidado. E muitas das vezes as coisas que acontecem na reunião é para aprendizado do médium e dos participantes daquele trabalho. E por que eu disse quando são dirigidas por benfeitores? Porque existem grupos mediúnicos que não são dirigidos por benfeitores. Né? Nós mesmos estudamos, e eu acredito que foi nesse livro, se não foi nesse, foi em outro, desculpa, mas que um grupo mediúnico estava sendo dirigido por um obsessor há 6 anos e não sabia. Né? Então, quando o grupo é dirigido por benfeitores, qualquer coisa que aconteça nesse trabalho é permitido para o aprendizado do grupo e dos trabalhadores, né? Mas cabe ao médium, aos médiuns que trabalham naquele grupo, ter o controle, porque senão a gente saía batendo em todo mundo, saía quebrando cadeira, saía danificando as coisas, a parede, machucando as pessoas, e não é assim, né? Não pode ser assim. A gente tem 2 minutinhos, só temos essas linhas para acabar esse capítulo, então eu vou ler rapidinho, desculpa, Elia, eu sei que você levantou a mão, mas aí eu já abro rapidinho para alguém falar. Depois de trabalhos complexos da nossa esfera, terminou a sessão com grandes benefícios para todos. Dentro de mim, germinavam novos mundos de pensamento. Os trabalhos haviam para cada caso particular, os trabalhos havidos para cada caso particular constituíam lições diferentes para minha alma. E aturdido pela dilatação da luz, que se fazia cada vez mais intensa e viva no meu círculo mental, reconheci que os gênios celestes poderiam trazer o mais belo e eficiente socorro aos espíritos da sombra, que, movidos de piedade e amor, conseguiram instalar abundantes celeiros de bênçãos junto dos sofredores, mas que, de conformidade com a eterna lei, os necessitados só poderiam receber os divinos benefícios se estivessem dispostos a aderir por si mesmos ao trabalho do bem. Mais uma vez, é aquilo, né? A gente não pode forçar ninguém a evoluir, a gente não pode forçar ninguém a querer sair do mal, ou sair de tendências menos boas. A gente pode instruir, a gente pode plantar ali uma sementinha, mas cada um tem que fazer a sua escolha de sair da onde está e de evoluir, né? E eu não sei se alguém quer fazer um comentário muito rápido, porque já são 9 horas para a gente encerrar. Então, podemos encerrar então, tudo bem? Na semana que vem, então, a gente continua no 18 agora.
que só falta mais 2, não, desculpa, 18, 19 e 20, 3 capítulos para a gente acabar esse livro, é isso, Suzy? Estou vendo que você está ali com o livro. E o próximo capítulo é sobre a obsessão. Então, vai ser muito bom. Alguém quer fazer a prece para a gente encerrar, então? Desculpa, passou aí 1 minutinho já. Eu vou fazer, então, para a gente. Então, quem quiser fechar os olhos e nos mantermos com os pensamentos elevados e agradecendo mais uma vez por este estudo, agradecendo por estarmos juntos, reunidos nessa plataforma, aprendendo um pouco mais, refletindo, nos ajudando uns aos outros a entender essas lições, esses direcionamentos, compartilhando os nossos entendimentos, as nossas dúvidas. E rogamos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, que possamos continuar nesta caminhada fortes, serenos, diante de tantas tribulações que nos aparecem, diante da correria do dia a dia, que possamos nos manter firmes no propósito de aprendermos cada vez mais, no propósito de evoluirmos, não só em sabedoria, no intelectual, mas mais importante, na moralidade, que possamos viver o Evangelho no nosso dia a dia, que possamos viver esses aprendizados em cada situação, que possamos estar atentos às nossas tendências, aos nossos pensamentos, aos nossos atos, e com esforço, indo nos melhorando pouco a pouco, com amor, com paciência, e com acerto, com certidão de que continuaremos, mesmo depois de errarmos, de cairmos, levantando, prosseguindo e tentando mais uma vez. E assim, Senhor, com os nossos corações cheios de gratidão, pedimos a permissão para estudar, para terminar este estudo dessa noite. Que fique conosco hoje, amanhã e sempre, ó Pai. Que assim seja. Amém. Parar aqui a gravação. Obrigada, gente.